noite, meus amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, da página. Estamos aqui para mais uma live, hoje, 18 de agosto de 2020. E vamos começar com uma reflexão espírita, né? Que é a proposta desse tema de hoje. Eu estou fazendo um teste com uma outra internet aqui, então se acontecer de cair, eu tento entrar de uma outra forma. Como eu já disse na outra live, a gente aqui utiliza a internet rural, então não tem uma qualidade tão boa quanto a urbana, mas a gente vai se acertando, né? Então, caso aconteça de ter uma queda, eu tento voltar o mais rápido possível. Se travar, logo ela retorna, certo? Bom, o que eu quero trazer hoje para vocês nesse tema da reflexão espírita? O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um título muito interessante: Fora da caridade não há salvação. E é sobre esse tema que eu quero falar, tá? Esse tema, ele é tão interessante porque quando a gente fala caridade, poderia ser dito de outras formas, né? Por exemplo, fora da igreja, fora da verdade, fora de qualquer outra situação que colocasse tipos, né? Você teria que seguir um caminho para ser salvo. E quando Kardec coloca dessa maneira, né, fora da caridade não há salvação, conforme as instruções dos espíritos, ele torna essa salvação, né, que seria esse caminho da evolução, de uma forma muito ampla. Ele coloca de uma forma universal, de uma forma de igualdade. Então, não é o segmento A, B ou C que vai levar o homem ao caminho da evolução, que leva à salvação. Não vai ser isso. O que leva à salvação, ou essa evolução, vamos dizer assim, dentro de um entendimento espírita fica melhor, é a caridade. Então, a pessoa pode ser evangélica, católica, presbiteriana, budista, ou pode ser até ateu. A partir do momento que ela coloca a caridade na sua vida, ela está no caminho evolutivo. E interessante que quando o Chico foi questionado por alguns jornalistas sobre o porquê que ele escolheu ser espírita, né? Como que ele tinha se tornado espírita. E aí Chico conta sobre toda a sua situação, de ver espírito desde pequeno, aquela coisa toda. E no momento da entrevista, Chico fala o seguinte, que quando ele começou a estudar as obras espíritas, que ainda bem que quando ele leu, ele viu que Kardec escreveu: fora da caridade não há salvação. Graças a Deus, Kardec escreveu dessa forma, diz Chico, porque se ele tivesse escrito de uma outra maneira, talvez ele não teria abraçado o Espiritismo com tanto amor. Porque a lei universal é a lei do conhecimento geral. Né? Como eu disse antes, não é o segmento A, B ou C que vai evoluir o homem. É o próprio homem, na sua busca de autoconhecimento, que evolui. Então, o Evangelho, nesse capítulo 15, ele traz a parábola do bom samaritano. Eu acredito que a maioria das pessoas já conhece, né? Que é a parábola onde um samaritano encontra um caído pela rua, pela estrada, né? E aí o acolhe. Outros passaram e não acolheram, e ele acolhe. É uma parábola muito bem conhecida. E aí, qual que é essa proposta? É a proposta da caridade sem olhar para quem. Quando foi publicado, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso não só o Evangelho, como o Livro dos Espíritos, todas as obras de Kardec, causou muito questionamento entre aqueles que estavam lendo essas obras. Então, Kardec começou a fazer a revista espírita, com publicações referente aos temas. As pessoas mandavam cartas, naquela época não tinha essa facilidade da internet, né? Então era tudo mediante carta, que demorava muitos meses para chegar. E tudo através de carta, e Kardec, com a esposa dele, fazia as respostas e começou a publicar uma revista. Então, a Revista Espírita de outubro de 1866, ela traz assim belíssimas explicações sobre esse capítulo 15, principalmente sobre essa questão da caridade. Só que aí o que eu quero trazer hoje para vocês? Um aprofundamento sobre esse tema caridade. Porque se a gente observar todo o evangelho e todo o registro histórico da vida de Jesus,
nós vamos perceber que o exemplo de Jesus era o exemplo moral e da humildade, né? Isso era o que ele exemplificava. Conta até registros históricos que Jesus, na verdade, não falava muito, ele falava por parábolas. E, na verdade, ele não escreveu nada. Foi escrito tudo depois dele, né? Por outras pessoas. A vida dele, o exemplo dele, quando encarnado aqui entre nós, foi o exemplo da moral e da humildade. Exemplo vivo disso. E essas duas virtudes, que é a caridade, né, diante de um caráter moral, né, a extrema caridade que Jesus tratava a todos e a tudo que se chegava a ele, e a extrema humildade, são duas virtudes que a gente tem que conquistar. E essas duas virtudes, elas são totalmente contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são situações que são lutas constantes nossas no dia a dia. Se a gente observar, quantos momentos no nosso dia a dia nós nos sentimos essa pontada do orgulho querendo falar mais alto? Ou essa pontada do egoísmo falando mais alto? A gente vê isso em inúmeras situações, né? A gente vive isso em inúmeras situações. E as duas virtudes, caridade e humildade, quando a gente conseguir realmente tê-las, nós não teremos mais os defeitos do egoísmo e do orgulho. São construções, certo? Então, o que a gente pode acrescentar nessa situação de caridade? A caridade material a gente já conhece, né? Que é a caridade de entregar uma cesta básica, fazer parte da campanha do agasalho, fazer parte da campanha do quilo, fazer doações a instituições. Tudo isso a gente já tem, de certa forma, dentro de nós. Nós sabemos que a gente precisa fazer esse tipo de caridade, porque eu sou da opinião do seguinte: aquilo que sobra em nossa mesa, em nosso guarda-roupa, com certeza falta na mesa e no guarda-roupa de alguém. Então, o mínimo que a gente pode fazer é fazer essa leve distribuição, né? Eu falo leve porque não diminui tanto a distância, a desigualdade entre o outro, mas pelo menos ameniza. Então é muito válido, sim, a gente continuar fazendo entrega de cesta básica, fazendo campanha do quilo, ajudando com agasalho, ajudando com dinheiro às instituições, tudo isso é válido, tudo isso é uma parte da caridade. Mas não é só isso. A caridade na qual Jesus nos mostrou era muito mais. Era muito mais do que essa mudança de propriedade, que é quando a gente entrega um bem material, né? E aí, como que a gente pode exemplificar ou descrever a caridade? No Livro dos Espíritos, deixa eu até pegar aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 866, deixa eu ver se é essa mesmo, deixa eu até anotado aqui, 886, tá? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Jesus é nosso exemplo e mestre, né? Então, o nosso caminhar pela evolução vai passar por aquilo que ele nos ensina. E o que os espíritos respondem para Kardec? O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. A resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, esta é a caridade no exemplo de Jesus. O que é a benevolência? É o ser bondoso, é diminuir as diferenças entre nós. Então, quando eu entrego um bem material, de certa forma, eu estou diminuindo as diferenças daquele que tem com aquele que não tem. Mas além do bem material, quando eu percebo, por exemplo, alguém que não sabe ler, ou alguém que tem uma dificuldade de ler, e eu incentivo aquela pessoa, às vezes até ensino aquela pessoa, eu também estou diminuindo uma diferença. Isso é benevolência. Kardec, até nas explicações, ele coloca que o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que o separa.
Então, o benevolente, que é o ser bondoso, é aquele que não vê as diferenças. E quando ele as vê, ele tenta de todas as formas diminuir essas diferenças. Essa é a benevolência. É essa busca constante da gente tentar ter um olhar bondoso com as pessoas, né? Esse ensinamento de Jesus não é fácil, tanto que é por isso que Jesus veio até nós exemplificar, porque realmente fácil não é. Na verdade, de teoria a gente já é cheio. A nossa dificuldade é a prática. E é isso que é essa construção da evolução. Então, continuando na resposta aqui dos espíritos, do que é caridade? Benevolência e a indulgência. Outro ponto. O que é ser indulgente? Ser indulgente é ser tolerante com as imperfeições. E aí que está o grande problema, né? Eu sempre, quando eu penso nisso, eu penso da seguinte maneira: como que eu gostaria de ser tratada quando eu errasse? Eu gostaria que a pessoa me perdoasse? Eu gostaria que a pessoa às vezes não percebesse meu erro e fingisse que não aconteceu nada? Ou eu gostaria que a pessoa falasse do meu erro, ou cada momento apontasse meu erro, ou realmente ficasse magoada? É claro que eu não quero, eu quero a primeira posição, né? Mas como que a gente trata as pessoas quando elas erram com a gente? Então, a indulgência, eu acredito que aqui encaixa o exemplo maior de Jesus, é fazer com que o outro que errou não se sinta humilhado pelo erro, mas que ele perceba que errar faz parte da caminhada. Que eu não cobre dele uma atitude diferente daquilo que ele é capaz de fazer. E aceite essas imperfeições. Nós temos uma mania muito ruim de querer cobrar dos outros aquilo que nem a gente dá conta de fazer. Mas eu quero cobrar do outro. Eu quero que o outro faça comigo. Mas na hora que surge um problema, eu não sei fazer isso com o outro. Eu vou agir com rispidez, eu vou agir com grosseria. Então, a indulgência faz parte desse processo de caridade. E o último ponto que os espíritos traz como resposta é o perdão. Outra coisa extremamente complicada, né, que a gente tem que vir trabalhando. O perdão não é o esquecimento da ofensa. Eu acredito que perdão é compreender a atitude do outro. Porque quando fala que o perdão eu tenho que desobrigar o outro de qualquer ressarcimento e não ter mágoa, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu acho que o outro agiu errado? Eu só vou conseguir não ter mágoa e não exigir nenhum tipo de reparo do outro se eu compreender a atitude que ele fez. Então, na hora que eu compreendo o que ele fez, eu vou entender que está certo. E eu não vou ficar magoada com isso. E nem vou querer que ele tenha qualquer tipo de reparação comigo. Simplesmente, eu vou compreender que o que ele fez faz parte ali de um contexto. Tudo bem, nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo. E esse caminhar traz muitos tropeços. Então, conforme os Espíritos respondem, a caridade é a benevolência, é a indulgência e é o perdão. Então, a caridade é mais do que o dar bens materiais. Isso faz parte e é necessário. É o primeiro passo que a gente tem que ter para conseguir começar a caridade. Mas, além disso, é eu fazer essa busca constante no meu dia a dia de agir com benevolência, com indulgência, com perdão. Quando a gente observa isso e traz esse exemplo do Mestre Jesus, a gente percebe que o seguinte, que a caridade, ela não é uma atitude. Ah, eu vou ter uma atitude caridosa. Não. A caridade é uma forma de viver. É um caminho da evolução. É o servir na doação de si mesmo. E quando a gente entende que é o servir na doação de si mesmo, eu lembro daquela famosa frase de Jesus, né? Que ele não veio para ser servido, e sim para servir. E aí eu me questiono, já que esse momento é um momento de reflexão espírita, né? Eu questiono, e a gente? Nós estamos aqui para servir ou ser servido? Como que está sendo realmente a minha atitude no dia a dia?
Será que eu compreendo a minha missão nesta encarnação? O que que eu tenho para fazer? E será que eu desempenho com amor, com caridade, a proposta da qual eu aceitei quando eu me encarnei aqui, com a família, com as pessoas? Como eu disse da última live, a gente tem muita vontade, né? Quando a gente vê os mundos superiores, os mundos evoluídos, a gente tem muita vontade de viver no meio desse. Só que eu não tenho como comprar uma passagem para lá. Nós vamos para lá por uma questão de sintonia. Assim como hoje o planeta Terra é um planeta de provas e expiação, e nós estamos num momento de transição, né, tão bem falado como a transição planetária. Até fiquei muito feliz que a gente vai ter o curso quinta-feira de transição planetária, né? Gostei muito, porque é um livro muito interessante. Então, essa mudança é uma mudança nossa. Não é o planeta que do nada simplesmente vai modificar. Nós temos que fazer parte dessa mudança, né? É igualzinho uma engrenagem de um relógio, por exemplo. Quando a gente vê aqueles relógios que tem aquele monte de engrenagem. Quando uma emperra, todas as outras emperram. E se a gente vira ao contrário uma engrenagem, todas as outras viram. Nós estamos todos conectados. Nós estamos todos juntos. Essa é a nossa proposta. Eu estou fazendo a live pelo notebook, eu não estou conseguindo ver se tem comentários, nem quem entrou, tá, gente? Então, assim, eu estou totalmente aqui às cegas com os comentários e nem com quem está participando. Se caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, vocês me desculpem, porque realmente eu não estou conseguindo ver, está bloqueado ali. A gente vai aprendendo a mexer com as tecnologias, né? Então, diante dessa proposta, que é a de doar e a de servir, e aí eu me questiono sobre isso, né? Como que eu estou servindo se o próprio mestre chegou aqui com condições totais de pedir que todo mundo servisse, e ele se propõe a servir todos com extrema humildade e caridade, e a gente ainda arrogante, egoísta, quer ser servido, né? Qual que é essa proposta? Como que eu mudo isso? E aí esse questionamento, diante da missão que eu tenho hoje, que é a minha encarnação, eu estou servindo? Eu estou fazendo o que é necessário? Porque às vezes as pessoas pensam que grande missão são aquelas feitas pelos grandes, pelos governantes, é, por um nome grande na sociedade, por um cientista, mas não é. Todas as missões, uma encarnação é uma missão para aquele espírito. Eu até gosto muito, acho que eu tenho até ela marcada aqui, de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Das perguntas do Livro dos Espíritos, tem várias excelentes, mas essa é uma das que eu mais gosto, né? Desde a primeira vez que eu li essa questão, que é a 573, ela me chamou muita atenção sobre essa nossa responsabilidade do que a gente tem que vivenciar aqui. O que é essa questão? Eu quero até ler para vocês. Aqui, a 573, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta dos espíritos: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa resposta é maravilhosa, porque ela deixa muito claro o seguinte: todos nós temos uma proposta encarnatória. Não é grande, né? Eu não vim aqui com uma. Quando a gente fala missão, a gente pensa que é coisa grande, né? Mas é uma coisa grande, sim. Eu evoluir, né? A missão individual de cada um. Então, quando a gente pensa toda nessa questão de caridade, que é o caminho da nossa evolução, e aí o exemplo de Jesus no doar-se e no servir, porque ele doava de si, né, constantemente. Isso nos faz pensar como que nós estamos pautando a nossa vida.
Se eu tenho hoje que ficar na cozinha e fazer um almoço, que eu faça isso de bom grado. É a minha missão ali naquele momento. É a minha oportunidade de servir e de doar. É a minha atitude caridosa com a vida, com a gratidão. Não na questão de caridade, onde eu sou melhor do que o outro, por isso eu faço. Não. Lembra do que é a caridade? Benevolência, indulgência, perdão. Não tem nada de maior do que os outros, muito pelo contrário. Então, a partir do momento onde eu me disponho a fazer aquilo que hoje eu preciso, com gratidão, com amor, eu estou desempenhando a minha missão reencarnatória. Então, se a minha missão hoje é organizar a casa, limpar a casa, que eu faça isso com gratidão, com amor para aqueles que vão vir utilizar da casa. Se eu faço o almoço, que eu faça esse almoço com gratidão para aqueles que vão se alimentar. Se eu trabalho, igual eu, que eu trabalho na área de contabilidade, eu tento fazer isso o máximo, com carinho e respeito, com cuidado para cada um, para não causar prejuízo, não causar tumulto, não causar injustiças. Tentar fazer o mais correto para todos, para que saia um serviço bem feito. Aquele que é advogado, aqui o exemplo, aquele que cultiva a terra, que é coisa mais bonita do que isso, que é o que traz o alimento para as nossas mesas, aquele que instrui o professor hoje, né, que está fazendo da sala de casa uma sala de aula, está se desdobrando para poder ensinar os alunos. Nós, pais, que estamos dentro de casa também aprendendo a acompanhar os filhos nessa nova forma de escola que é a distância. Então, em todos os momentos, eu tenho condição de colocar a caridade realmente em prática. Em cada momento onde eu olhar aquele companheiro de jornada, o marido, o filho, o funcionário, o patrão, todos aqueles que de alguma forma passam por nós no dia a dia, se nesses momentos eu conseguir olhar com benevolência, com indulgência, com perdão e fazer a proposta em mim de servir e de doar-me, com certeza eu estou no caminho, né? Isso não é fácil, né? Eu até brinco que cada vez que a gente faz um estudo, o estudo serve muito mais para a gente do que para qualquer outra pessoa, né? Até porque os ouvidos mais próximos aqui da minha boca são os meus, né? Então, é uma busca constante, é uma atitude constante de querer modificar as pequenas coisas. E aí, quando a gente fala de caridade, é até bom também a gente voltar para a situação nossa, né? Eu tenho que ter a benevolência com o outro, mas eu tenho que ter a autobenevolência também. Eu tenho que me compreender, eu tenho que entender as minhas dificuldades, meus limites. Eu tenho que ter indulgência com o outro, mas eu tenho que ter indulgência comigo também. Eu tenho que compreender as minhas imperfeições. Eu não posso ficar estagnado naquilo que eu percebo que é errado, mas eu também não posso querer cobrar de mim uma mudança mágica, de um dia para a noite eu fazer diferente. Não, é uma construção. Eu vou ter erros e acertos de uma forma constante. Só que na hora que eu proponho a acertar, a cada erro eu vou ter que olhar com bom humor e falar: eu não faço isso de novo. E tentar se reorganizar internamente para conseguir segurar a raiva, a ira, a má resposta, né? Aquilo que a gente não gosta com a gente, que a gente não faça com os outros, né? E da mesma maneira da questão do perdão com os outros, eu tenho que ter o auto perdão. E o auto-perdão tem muita coisa a ver com a questão da culpa. Eu tenho que compreender que sempre eu faço o meu melhor naquele momento. Às vezes passa uma situação e eu vou ficar me cobrando, nossa, mas por que eu não fiz daquele jeito? Hoje eu vejo de uma maneira, porque a cada dia a gente ganha mais experiência, né? Algumas pessoas, quando a gente faz aniversário, falam assim: ah, menos um ano de vida. Eu não concordo com isso, não. É mais um ano de vida. Já que nós sabemos que nós não morremos, né? Que o que morre é o corpo, eu, espírito, vou continuar. Eu, amável, vou continuar. Talvez não com esse nome, com essa personificação aqui, mas eu vou continuar. Então, não é menos um ano de vida, mas é mais um ano de vida na minha existência. Assim como todos os dias, é mais um dia de vida na minha existência. E que seja um dia de aprendizado, né? Então, diante disso, eu percebo que, assim, que maravilha que é viver. Que maravilha que é estar aqui, mesmo com tantos problemas, com tantas dificuldades. Se nós
conseguirmos colocar essas pequenas atitudes no dia a dia, e eu olhar para mim e falar assim: "Nossa, eu tive um comportamento tão errado há dias atrás, mas dias atrás faz parte do passado. Eu mudei. Eu não sou a mesma de uma hora atrás, não sou a mesma de um mês atrás, de dias atrás", né? São inúmeras situações que vão acontecendo no nosso dia a dia que vão nos modificando. Isso é prestar atenção na vida. Isso é estar conectado em cada momento, é aproveitar a cada momento a lição que ela nos traz. E a gente tem que realmente pensar nisso, não a caridade não como uma atitude, mas como uma forma de viver, porque se a gente analisar, quando a gente passa, por exemplo, por uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua, né, um pedinte, ou uma pessoa que está ali por algum motivo pedindo ou uma ajuda, não vou falar aqui o para quê, porque isso é uma situação complicada. Realmente é difícil quando a gente vê pessoas que vão pedir, vão usar o dinheiro para uso em droga ou qualquer outra situação. Realmente é uma situação muito complicada, né, da gente dar o dinheiro ou qualquer outra situação. Mas quando a gente vê uma situação dessa, muitas vezes a gente pensa assim: ah, eu tenho que ser caridoso. E eu vou, dou o dinheiro, e pelo menos na hora que eu entrego a esmola, eu fico tranquila. Só que se a gente começar a observar a caridade como além da troca material, eu vou não só dar o dinheiro, ou então não dar o dinheiro, mas eu vou olhar para aquela pessoa. Eu vou realmente ver o que está passando ali. Entendeu? Só que às vezes a gente tem até medo, né? É interessante isso. Uma vez eu escutei um depoimento, foi até lá na Crenoc, né? De um rapaz que tinha chegado, e ele disse que era muito humilhante a vida nas ruas, porque às vezes as pessoas mudavam até de passeio quando ele passava. E se a gente observar, se a gente pensar que atrás de toda aquela, muitas vezes, sujeira, aquele semblante, às vezes, difícil, né? Às vezes agressivo até, existe um ser, existe um espírito, existe alguém numa caminhada evolutiva muito difícil. Então, é, quando a gente olhar nessa situação, que de repente eu não consiga fazer nada, mas que eu faça uma oração, pelo menos. Às vezes, um simples sorriso, né? Você não vai dar o dinheiro, você não vai dar a esmola. Mas pelo menos às vezes um simples sorriso, na forma como você falar, já ameniza o dia daquele ser. Então, que a gente amplie esse conceito de caridade. Uma outra situação de amizade, por exemplo. Nós temos uma amizade, alguém muito querido, uma amizade muito fraterna, e de repente acontecem problemas, porque relacionamentos têm problemas. De repente essa pessoa faz algo que você não gosta, que é difícil, você fica magoado, e aí, né, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, não gosta muito, e o orgulho fala mais alto, e você distancia dessa pessoa e perde a amizade. E de repente, esse amigo tão querido era um companheiro de jornada na proposta da nossa encarnação. E de repente, esse amigo tão querido nessa encarnação se torna um estranho, porque nos faltou caridade num momento de imperfeição. Por isso, a caridade tem que ser constante. Uma outra situação muito comum, relacionamentos mais íntimos em casa, filhos, marido, esposa, pais, avós, tios, relacionamento mais íntimo entre família. Quantos tumultos, quantas confusões, casais que às vezes se separam por questões aí de traição, e assim, tantas situações que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um olhar caridoso. E aí, situações de convivência familiar que traria ali uma evolução para aqueles espíritos, porque não é à toa que a gente está com a família que está, convivendo com as dificuldades que vivemos num lar tão próximo, é a forma mais fácil que a espiritualidade encontra de fazer a gente amar os nossos inimigos, é colocando tudo debaixo do mesmo teto e com os laços sanguíneos. Porque como é que eu não vou amar um filho? Como é que eu não vou amar um irmão? Né? Mesmo que eu queira, mesmo que meu sentimento lá no fundo haja contra, eu tenho uma pressão que é a família, então eu vou ter que aprender a conviver. Isso é a lei da misericórdia divina falando, aproxima do seu inimigo, né?
Aproxima, está na hora de vocês fazerem as pazes. Então, agora imagina se nessa situação toda eu não olho com esse olhar de caridade para esses que estão próximo de mim, e aí preparações que aconteceram nessa encarnação para que todos nós estivéssemos juntos são desfeitas. E o que às vezes é pior, situações que eu poderia resolver nessa encarnação e diminuir meus débitos, eu aumento. Eu aumento a minha dívida. Com a lente do egoísmo, com a lente do orgulho, eu aumento a minha situação de reparo com os meus irmãos de caminhada. Por isso a caridade é tão importante. Por isso que nós temos que olhar a caridade não só com essa entrega material, mas como uma atitude de viver de uma forma onde eu olho meu irmão de uma forma constante de bondade, de indulgência e de perdão. Essa é a proposta de Jesus, que é uma das propostas essenciais para a nossa evolução. No Evangelho, até quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão dessa proposta de Jesus, a gente tem as cartas de Paulo, né? Paulo, esse apóstolo que, apesar de não ter vivido na época junto com Jesus, se tornou um grande difusor da mensagem do Cristo, né? Uma transformação maravilhosa, uma transformação imensa. E ele conseguiu compreender de tal forma essa questão da caridade que quando ele faz uma epístola, né, porque eles se comunicavam entre as igrejas através de cartas que têm também o nome de epístolas, né? Quando ele manda essa carta para a igreja lá de Coríntios, né, que é a primeira carta a Coríntios, ele fala sobre essa questão da caridade, do amor. E é uma carta muito bonita porque até, né, foi até musicada. Só que tem uma parte da, da carta que eu até quero ler aqui para vocês, porque ela é muito bonita. Paulo acho que conseguiu pegar a essência do que Jesus tentou nos demonstrar, né? Tentou porque a gente não conseguiu aprender, né? A gente até hoje está nessa imensa dificuldade, há 2000 anos, buscando encarnação após encarnação, vai, volta, aprende um pouquinho, dá 2 passos para trás, consegue dar um para frente, e assim nós vamos indo. Então, Paulo conseguiu pegar essa essência e nessa carta a Coríntios, ele finaliza dessa forma: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Olha que beleza isso. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Porque, como eu disse nesses exemplos para trás, a caridade fortalece meus vínculos de fraternidade. A caridade vai me auxiliar a reparar débitos com espíritos que hoje estão próximos de mim, que de alguma forma o relacionamento está complicado, mas é necessário. A caridade vai fazer com que eu caminhe de uma forma mais leve, porque eu vou perceber que a cada irmão de jornada, cada um que se achegue perto de mim, é um caminhante como eu, é um ser errante na busca, na situação constante de querer melhorar. E mesmo aquele que não tem a consciência, né, aquele que às vezes a gente escuta, né, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? A gente até brinca que isso é aquela síndrome de Gabriela, por causa daquela personagem que era daquele jeito e que as pessoas aceitassem ela daquele jeito. Até quando a gente convive com essas situações, nós vamos perceber que é a evolução de cada um, né? É a parte mais bonita da caridade, é a indulgência. É eu compreender que o outro é aquilo que ele é. E compreender essas imperfeições, assim como nós também somos imperfeitos. Quando a gente tem esse olhar, isso é muito bonito. Isso torna a vida mais leve. Tem um texto que eu acho muito bonito, mas eu não vou conseguir lembrar qual que é o livro que eu li e nem quem é o autor. Não vou nem arriscar o nome, porque é perigoso errar, realmente eu não lembro, porque às vezes a gente lê tantos livros que realmente às vezes confunde o nome. Mas o texto era o seguinte: Jesus estava reunido com os apóstolos na casa de Pedro, né?
Eles se reuniam na casa de Pedro, até porque quando Jesus sai de Nazaré, né, ele vai para Cafarnaum e Pedro mora nesse local. E Pedro tem uma casinha ao lado que ele tinha preparado para uma questão de aluguel. Então, Jesus vai morar lá. Né? E conforme os registros históricos, Maria, ele leva Maria também para morar com ele. Então, eles ficam muito unidos. Pedro, a esposa, a sogra, Jesus e Maria. E isso se torna ali um ciclo familiar. Então, as reuniões com os apóstolos praticamente aconteciam todas na casa de Pedro, né? E aí eles estavam lá conversando, isso foi logo no começo, quando eles estavam ainda começando a sair com Jesus, compreendendo que ele era um homem diferente, mas ainda não entendendo direito o que estava acontecendo. Já tinha acontecido aquele milagre lá das bodas de Caná, né, que ele transforma a água em vinho, aquela coisa. Eles sabiam que eles estavam com um homem diferente, mas não entendiam direito o que era. E eles estavam conversando a respeito da caridade, porque era muito comum os homens de posse e os devotos da lei, como eram assim chamados, aqueles que participavam das leis na sinagoga, né, de toda aquela cultura judaica que fazia parte daquela época. Então, era muito comum as pessoas fazerem caridade material em público. Né? Aquele que dava o dinheiro, dava e fazia questão de ser visto. Aquele que dava uma roupa, dava roupa e fazia questão de ser visto. E assim ia. E eles estavam entre eles conversando e discutindo sobre essa questão, que era muito difícil eles fazerem a caridade sem ter situação financeira que davam a eles essa condição de ajudar. Porque eles entendiam que o maior problema do ser era a questão da miséria, né? Faltava comida, faltava remédios, porque não tinha, era muito difícil, faltava assistência, faltava um monte de coisa para aquele povo. Então, como que eles poderiam fazer a caridade se eles não tinham condições financeiras para poder ajudar? E Jesus ouvindo tudo aquilo, né? Eu fico imaginando a cena. E Jesus ouvindo tudo aquilo, ele intervém de uma forma muito bondosa e conversa com eles assim: um certo homem devoto da lei é chamado para o encontro de um anjo. E esse anjo fala para ele que a partir daquele momento ele teria que ter a sua vida pautada na caridade. Só que esse homem era muito pobre, muito pobre. Era ele, a esposa e 3 filhos. E os filhos doentes. Um até tinha deficiência física, vivia numa cama. Trabalhava a mulher e o homem de forma extenuante para conseguir colocar alimento na casa. As questões mínimas para eles era muito difícil. E esse homem acorda com essa sensação boa de ter encontrado um anjo de luz, mas ele fica triste porque ele fala: como que eu vou conseguir fazer a caridade? Porque eu não consigo tirar uma moeda do meu sustento sem que isso me faça falta. Olhando ali os filhos doentes e os braços dele já cansado pela idade, ele falou: como que eu vou poder agir? E aquilo ele fica triste. Mas diante dessas faltas, né, dessa falta de condição de fazer a caridade como ele achava que deveria ser, ele se propôs a tentar fazer o dia melhor. Era a única coisa que ele tinha. Então, ele, na gratidão pelaquela imagem do anjo, ele começou a prestar atenção nos seus pensamentos e combater os maus pensamentos. Então, ele, toda vez que ele tinha um mau pensamento, ele tentava tirar e lembrava na imagem do anjo. Cada vez que ele chegava perto de alguém numa conversa e alguém começava com uma maledicência para outra pessoa, ele logo já tirava ali aquela conversa de maledicência, falava das qualidades da pessoa, mudava de conversa, e aí aquela conversa que era maledicente acabava e mudava-se o assunto. Cada vez que ele via um amigo ou alguém que ele percebia que estava extremamente entristecido, ele chegava perto daquela pessoa e tentava fazer de tudo para que aquela pessoa ficasse bem, ficasse feliz. Tentava aliviar o coração amargurado, tirando as nuvens de maus pensamentos, de angústias, de medo, e aí a pessoa ficava bem.
Ele era tão preocupado com o outro, tentando fazer, com que a vida do outro fosse melhor, e essa preocupação era tanta que ele andava pelas estradas retirando pedras para que as pessoas não machucassem os pés, retirando pedras para que carroças ou cavalos que passassem por ali também não se machucassem. E assim ele foi vivendo, com extrema dificuldade, extrema pobreza, com os filhos doentes, muita dificuldade, vivendo um dia de cada vez. Até que chega uma determinada data que a morte vem buscá-lo. E aí, nesse tribunal divino, ele encontra com o anjo. E aquilo ele dói, fica com o coração apertado, porque ele fala para o anjo: eu não consegui distribuir uma pele de cordeiro, um agasalho, eu não consegui distribuir um prato de sopa e nem dividir o meu pão, que já era tão pequeno. Eu não consegui cumprir a missão que o Senhor me deste. E de repente ele em lágrimas, né, muito chateado com aquilo, achando incompetente na proposta divina que tinha recebido, ele se percebe inundado de uma luz. E novamente ele assusta e cai em lágrimas, agora não de tristeza, mas de alegria, sem compreender o que estava acontecendo. E esse anjo, numa voz suave, diz para aquele homem: você foi um grande guerreiro na luta contra o mal. Na empreitada da caridade, você realmente saiu vencedor, porque você fez a cada dia um bem maior para quem vivia ao seu lado. Jesus termina de contar essa história e todos os apóstolos, aqueles que estavam ali, ficaram assim assustados, né? Observando aquele homem diferente. E começaram a entender que os ensinamentos de Jesus seriam muito maior do que a consciência deles poderiam compreender. E até por isso Jesus falava com parábolas, né? Como é que você vai ensinar a criança, a não ser através de histórias, de uma forma lúdica? E ainda todos assim assustados, Jesus olha no rosto de cada um, de uma forma muito bondosa. Ele ainda fala: que nós continuemos a distribuir o pão, a distribuir o agasalho, a dar o abrigo a quem precisa. Mas principalmente, temos que lutar com o mal que há em nós, dia a dia, tentando fazer de nós pessoas melhores para melhorar a nossa caminhada. Melhorando a vida do outro, nós nos melhoraremos. E ele fala de uma forma tão delicada e bonita para esses homens e mulheres que estavam ali ouvindo, que ele termina a frase mais ou menos dessa forma: que a cada luta conosco mesmo contra o mal, nós estamos conhecendo uma caridade então desconhecida, que é a verdadeira caridade. É a caridade não de atitude, mas nesse estado de viver. Uma caridade com as pessoas e com a gente mesmo. Uma forma de ver a vida muito mais leve, muito mais suave. A cada momento que eu vejo o outro, o meu irmão ou a mim mesmo, com a indulgência, com a benevolência e com o perdão, eu estou trazendo um pouco desse reino dos céus que Jesus veio tentar nos mostrar, né? Porque a gente fica com o coração leve, com o coração tranquilo. A cada vez que eu percebo que aquele que erra, ele não erra porque ele quer errar. Ele erra porque é o momento dele, é a concepção dele. Assim como eu, quando erro, não é porque eu quero errar, eu erro porque eu estou aprendendo, né? E assim a gente vai cada dia mais construindo a nossa caminhada. Para poder encerrar, eu quero trazer aqui, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o tema dessa reflexão, no capítulo 15, as instruções dos Espíritos. Todo final de capítulo tem uma instrução dos Espíritos. É uma comunicação do apóstolo Paulo, muito bonita. Né? Quem tiver a oportunidade aí de ter o Evangelho e olhar. E Paulo termina é, essa comunicação com a seguinte frase: para fazer-se o bem, mister sempre torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Eu acredito que por isso, lá no Apocalipse, né, tem uma frase que muitas vezes chama a atenção da gente,
que fala que ou você é quente ou você é frio, né? Os mornos serão vomitados, né? Tem uma frase assim, né? Não vou lembrar direito, mas é essa a proposta. Eu não posso simplesmente não deixar de fazer o bem. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e ficar, como Paulo aqui diz, na inércia ou na despreocupação. Eu tenho que agir com o bem. Eu tenho que me esforçar. Eu entendendo onde estão ali meus limites, na onde que eu escorrego, né, na onde que eu erro, eu não posso simplesmente ficar numa atitude conformista e falando que isso é autoindulgência, o que isso é auto-perdão, o que isso é um respeito comigo mesmo e continuando a errar. Entendeu? Eu não posso. É, isso é uma atitude egoísta até, né? Porque eu acho que eu sou tão boa o suficiente que eu não preciso mudar nada. Ou então que as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não é essa a nossa proposta. Não é essa a reflexão que a gente tem que fazer diante da nossa vida. Nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados, entendendo os nossos erros e simplesmente aceitando. Não, nós temos que aceitá-lo para não ter culpa e compreender, olha, até agora eu errei, agora eu vou me esforçar para aprender. É igualzinho caligrafia, né? Você está com uma letra ruim, o que você faz? Né? Eu fiz muito caderno de caligrafia, você fica lá se esforçando, o Azinho redondinho, o B bonitinho, o F que desce até lá embaixo, e assim vai. O instrumento musical, você tenta aprender uma música, é difícil, extremamente difícil. Eu sei que quantas vezes que eu preciso estudar para tocar uma música. Imagina se de repente eu cruzo o braço, não vou aprender isso não, eu não vou dar conta de fazer isso. São frases que nós temos que tirar do nosso vocabulário no dia a dia. Nós damos conta de fazer muito, muito além do que a gente acredita que a gente é. Porque na verdade a gente não tem noção dessa essência divina que nós somos. Então nós limitamos a nossa vida nesse mundo material que a gente está, mas nós somos muito mais do que isso. Nós temos potencialidades imensas, né? E isso é muito bonito quando a gente percebe nós, cada um de nós, realmente como filhos de Deus, realmente como herança divina e com inúmeras potencialidades. Então, se eu tenho inúmeras potencialidades, é claro que eu tenho condições de evoluir, é claro que eu tenho condições de acertar, né? Eu posso ter errado hoje, ter errado ontem, ter errado agora há pouco, mas isso não sou eu. Isso são erros que eu cometo para poder caminhar, para aprender. Realmente, o que cada um de nós somos é um espírito imortal, uma essência divina, com inúmeras potencialidades. E quando a gente buscar essa caridade, né, como eu disse antes, não como uma atitude material, simplesmente de mudança de posse, mas como uma forma de ver a vida, como uma atitude de ver a vida e ver as pessoas que estão comigo, com certeza eu estou dando um passo a mais. Uma caminhada de inúmeros passos, mas que sempre começa com o primeiro passo e com o passo seguinte, com o passo seguinte, assim nós vamos indo. Às vezes está muito cansado, a gente para um pouquinho, tem que entender todas essas situações. Mas não podemos parar por muito tempo. A gente pode parar para descansar, mas não pode estagnar, né? A parada é o suficiente ali para se refrescar, tomar uma água, tomar força e continuar. A gente não pode criar essas raízes e ficar parado no mesmo lugar, porque não é essa a nossa proposta. Muito obrigada a todos. Obrigado pela presença na página do Face. Espero ter ampliado um pouco essa visão da caridade, nessa proposta da reflexão espírita, e que Jesus realmente se faça presente entre nós. A gente precisa aceitar essa presença do Mestre, né? Porque que Ele está entre nós, Ele está. Mas será que eu estou com a presença dele? Será que eu estou com essa sintonia? É isso que eu deixo para essa semana. Que nas nossas orações a gente realmente encontre essa sintonia do Mestre. Que a gente entenda os exemplos que ele nos deixou. Que a gente faça essa caminhada de uma forma tranquila, de uma forma sem cobranças, sem querer tudo em passe de mágica, que eu melhore de um dia para a noite, mas que eu aceite meus erros, mas que eu busque melhorá-los a cada dia.
Obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.